Fala, meus queridos acompanhantes do futebol, tudo beleza? Antes do vídeo, eu queria pedir algumas coisas bem importantes para vocês. Se vocês acompanham nosso conteúdo, nosso canal e gostam bastante, por favor, dê essa moral e se inscreva aqui em nosso canal, caso ainda não tenha feito isso. Ative também todas as notificações para não perder nenhuma novidade. E não menos importante, curte e comenta o vídeo para o YouTube entender que você quer receber esse tipo de conteúdo na sua notificação. Pode ter certeza que vai nos ajudar muito a continuar trazendo o conteúdo que vocês gostam bastante. Feito isso, jogando de atacante, né? No jogo passado, o Bruno Henrique jogou pela esquerda contra o Curitiba, aberto pela ponta esquerda, e o Vitinho de ponta de lança por dentro. Hoje não, porque hoje você tinha que substituir o Everton Ribeiro também. Então o Vitinho veio para o lado direito, o Michael para o lado esquerdo, o Bruno Henrique jogou centralizado junto com o Rodrigo Muniz. Mas ele jogou em posições diferentes, tem conseguido bons desempenhos e feito passes decisivos, alguns gols também, enfim. Tem sido um jogador que ele está recuperando a confiança. Como é que vai ser quando voltar todo mundo é outro problema. E Aideno, vamos irritar então, irritar não, né? Vamos já ir deixando o torcedor do Flamengo e todo apreciador de bom futebol com saudade. Vamos rodar as imagens do Gerson e já te pergunto, cara, como você projeta a substituição do Gerson quando ele for embora para o futebol francês nesse time do Flamengo? Rizek é uma substituição que vai depender de uma mudança de formato. Não tem esse jogador, né? Não tem esse jogador por aí, assim, para achar um jogador que substitua o Gerson com todas as, para usar um termo do futebol, com todas as valências que o Gerson tem, né? Eu acho que o Flamengo está apostando na volta do Thiago Maia, né? Que está se recuperando aí de uma longa, está numa longa recuperação de uma cirurgia no joelho e tudo. Então assim, o Flamengo está apostando no Thiago Maia. O Diego está muito bem na sua nova encarnação de jogador, né? Que ele virou volante, o Diego, e vai muito bem nessa posição também. Mas o Gerson, eu queria destacar também a entrevista, eu não sei se está previsto de passar a entrevista dele depois do jogo para o Eric Faria, Rizek, tá não? Não sei se está previsto não, diretor, mas o diretor pode ir atrás dela, porque seu desejo é uma ordem aqui para a gente no Troca de Papo. Imagina. Mas só para contar que assim, o Gerson dá uma entrevista, o Eric Faria faz uma entrevista, ele foi eleito o craque do jogo na TV Globo, né? E aí o Eric Faria vai entregar o troféu de craque do jogo e faz uma entrevista emocionante com o Gerson, que, primeiro, uma coisa que eu me desacostumei a ver no futebol, que é o jogador feliz por jogar pelo seu time, pelo time pelo qual torce, né? O Gerson é assumidamente torcedor do Flamengo, revelado pelo Fluminense, foi para a Europa, não deu certo, voltou para o time do coração, o Flamengo, e ele estava muito emocionado com essa reta final dessa passagem dele pelo Flamengo, né? E aí eu até me lembrei da tristeza, da melancolia com que o Vinícius Júnior, outro jogador, outro torcedor do Flamengo, esse revelado pelo Flamengo, deu entrevista quando estava indo para o Real Madrid e triste por ter que ir para o Real Madrid. O Gerson pareceu hoje triste por ter que ir para o Olympique. Parece que, segundo informações que circularam aí na imprensa, ele vai ter um aumento, vai quintuplicar o salário que ele ganha, que já não é baixo no Flamengo, né? Mas de verdade ele não quer ir. Assim, de coração, se pudesse obedecer o coração, ele não quer ir embora. Ele quer jogar no Flamengo. Quer dizer, essa realidade do jogador brasileiro, né, de ser meio obrigado, né, pelo mercado a ir jogar na Europa, é uma coisa que me chama atenção. Foi interessante a entrevista dele hoje, porque ele estava claramente feliz pela atuação, pela vitória, por ter sido eleito o craque do jogo, mas estava triste de ter que deixar o time de coração dele. É uma realidade do futebol brasileiro que me incomoda e que eu lamento que aconteça, mas é uma realidade inescapável. Né? Tem uma questão financeira. Já está no ponto, vamos ouvir o Gerson? Vamos. Está no ponto já, vamos ver essa entrevista citada pelo Aideno do Gerson para o repórter Eric Faria no gramado do Maracanã. Falar a verdade, eu não tô deixando para pensar nisso daí depois, né, quando tiver o último jogo, porque ainda tenho, se eu não me engano, mais 3 jogos, né, pelo Flamengo. Então continuar trabalhando firme, continuar focado, né? Porque ainda tenho dever a cumprir aqui. Então eu tento estar o máximo possível focado aqui para continuar trabalhando bem e ganhar mais uns troféuzinhos desse daí que eu tô
tentando há muito tempo. Obrigado. Então tá aí, agora chegou o troféu de craque do jogo, Júlio. Ô, Gerson eleito craque do jogo, então, e, enfim, vai falar da vida pós-Flamengo. Caraca, tá fazendo só pergunta. Bebe mais uma água. Bebi até água. Cara, realizei um sonho, né? De ter a oportunidade de estar podendo estar vestindo o manto sagrado. Tá acabando. Espero um dia voltar. Mas muito feliz por tudo que eu vivi aqui dentro. Espero que o Flamengo continue conquistando muitas coisas ainda. E como eu falei, mais uma vez, espero um dia voltar para vestir a camisa tão sonhada e a camisa que muitos jogadores sonham em vestir. Eu tive o privilégio de vestir. Muito feliz e continuar trabalhando e continuar aproveitando ainda o pouco tempo que eu tenho de Flamengo. Fala, PVC. Bela entrevista mesmo, bela entrevista. A entrevista é bonita, a emoção dele é indiscutível, ele quis jogar no clube do coração dele. Agora, tem coisas só que são importantes de dizer. Todo o processo de venda do Gerson para o Olympique de Marselha, surgiu primeiro a informação de que o Gerson não queria ir, e o empresário dele é o pai dele. O pai dele foi quem trouxe a proposta. Então, o pai dele queria que ele fosse. Então, quem trabalha com o Gerson queria que ele fosse. Eu acho que é importante separar o discurso da prática. Ele está emocionado de ter jogado... O Gerson está na história do Flamengo. Mas ele vai para o Olympique de Marselha porque ele optou por ir para o Olympique de Marselha. Claro que tem uma diferença financeira que explodiu com a pandemia, com a explosão do euro em relação ao real, evidente, que torna muito mais difícil, inclusive, para o Flamengo tentar manter. Ele vai ganhar 4,5 vezes ou 5 vezes mais do que ele ganha hoje, porque a relação euro-real ficou absolutamente desproporcional. Já era desproporcional, ficou mais desproporcional. E o Flamengo também, com a pandemia, perde uma receita que para o Flamengo é gigante, de bilheteria, de estádio, de sócio-torcedor. Tem que fazer 90 milhões, segundo o plano orçamentário do clube, na venda de jogadores, e o Gerson, apareceu essa grande proposta que é de 20 milhões de euros, né? Podendo chegar a 25. Exatamente. Agora, desde o princípio, houve ali uma contradição de narrativas, para usar a palavra da moda. Teve discursos diferentes. Toda vez que alguém dizia o Gerson não quer ir para o Olympique de Marselha, o Flamengo respondia, ele quer sim. Ele quer porque ele vai ganhar 5 vezes mais e porque foi o pai dele que trouxe a proposta. Então, assim, é claro que ele pode estar... eu já troquei de emprego e chorei quando eu troquei de emprego. E troquei de emprego porque eu quis trocar. É o caso do Gerson agora. Sim. Rizek. Fala aí, Danu. O PVC, na verdade, nós não estamos discordando, eu e o PVC, apesar de parecer. É o seguinte... Eu acho que é uma discussão entre razão e emoção. A emoção do Gerson não quer ir embora, entendeu? Sim. Mas a razão, a regra de ouro, no caso literalmente, do futebol é que o jogador vencedor está na Europa e o jogador perdedor está no Brasil. Eu tenho um jogador de futebol na família, né? O Paulinho, lá do Bayer Leverkusen, e a gente conversa muito sobre isso. Assim, eu acho que os jogadores entendem isso, que tem que ir para a Europa. Então, assim, eu acho que racionalmente, é claro que o Gerson concordou com isso, ele é maior de idade, a carreira é dele, ele é quem resolveu ir embora. Mas eu acho que tem uma parte emocional que o jogador queria ficar. Eu acredito que tem vários jogadores que estão na Europa hoje que preferiam estar nos seus times de coração no Brasil se pudessem viabilizar financeiramente essa situação. Eu acho que é uma discussão de emoção e razão, na verdade. É por isso que eu falei que eu chorei 2 vezes no trocar de emprego. Acontece. Eu toquei. Mas não é questão também de desenvolvimento profissional? A gente tem que ver por esse lado. Esses caras veem hoje isso como... Talvez ele tenha um desafio dele particular, pessoal, de querer vencer no futebol europeu, numa segunda oportunidade, né? E assim, ele sabe, esses caras eles não vão por causa do campeonato nacional que eles vão jogar, a não ser que o cara vá para a Inglaterra, vamos dizer assim. Eles vão por causa da Champions League, para jogar com os melhores, para desenvolver. Obviamente que tem a questão financeira, que faz parte, é justa, é merecida. O cara trabalhou para isso. Eu acho que ele cumpriu o ciclo do que é possível ganhar no futebol sul-americano, o Gerson, nessa volta. Foi um jogador que encantou a todo mundo,
provou que é possível que o meio-campista brasileiro seja moderno, seja efetivo e seja, ao mesmo tempo, um jogador que dê gosto de se ver jogar, seja um jogador elegante, que traga plasticidade para o jogo, e ele vai atrás do sucesso dele agora. Ele vai subir degrau. Infelizmente, a realidade nossa é essa. Ele está no melhor time do Brasil, seguramente um dos melhores times da América do Sul, né? Está ali nos últimos anos, se a gente for tirar os melhores times da América do Sul, não tem como você fugir de River Plate e Flamengo em patamar técnico. Você tem ótimos resultados por parte do Palmeiras, mas não no mesmo patamar técnico, eu acho, do River Plate e do Flamengo. Ele fez o que ele tinha para fazer, ganhou o que tinha para ganhar no Brasil, na América do Sul, e agora acho que ele vai buscar o desenvolvimento profissional dele para ser um jogador ainda melhor. Para mim é jogador para ser titular da seleção brasileira na Copa do Mundo. Olha, eu vou chamar o intervalo e eu prometo que na volta do break prometi que a gente retomava esse bloco falando do Gerson. A palavra estava com o PVC. Não, eu só ia falar que, a parte de tudo isso, né, o Olympique de Marselha vai tentar jogar a Liga Europa, mas ele tá fora da Champions, né? Não joga a Champions. Colocado no prato. O Olympique de Marselha é um clube extraordinário, assim, pela história dele, pelo time do Paulo César Caju nos anos 70, vice-campeão francês, pelo time campeão da Champions League de 93. Diferente do que muita gente pensa, o Olympique não perdeu a Champions League. Ele usa uma estrela amarela até hoje em cima do escudo porque ele é campeão da Champions League. Ele teve caçado o seu título francês por corrupção naquela mesma temporada. E não foi para o Mundial como uma punição. E não foi para o Mundial porque foi suspenso pela UEFA, mas ele é campeão da Champions League. É o único clube francês campeão da Champions League. A torcida mais apaixonada da França. Torcida mais apaixonada da França. Tudo isso é... Agora, eu, no lugar do Gerson, morreria de medo de trabalhar com o Sampaoli. Por quê? Porque o Sampaoli sentou com o Ganso, disse: Ganso, vem aqui, meu amigo, olha, você vai ser meu volante, vou mudar a sua posição, você vai jogar por trás do meio campo, vai jogar demais, comigo você vai ser o craque do time. O Ganso não jogou. O Ganso... Foi tão marcante a passagem do Sampaoli. Eu acho o Sampaoli um grande técnico. Tem um outro cara também que ele infernizou a vida do presidente para trazer o Cueva, o Santos, e não usou. Sabe, foi tão marcante. Eu acho o Sampaoli um grande treinador. Grande treinador. Acho mesmo. Acho criativo, acho inquieto, acho brilhante. Só que você não pode olhar no olho dele e acreditar no que ele fala, é só isso. Foi tão marcante a passagem dele pela seleção da Argentina que depois que ele saiu, convocaram o Buen Dia. Porque antes não tinha Buen Dia, Boa Tarde, Boas Noites, não existia esse negócio de vocabulário da seleção argentina. Agora tem o Buen Dia que está convocado para a seleção da Argentina. Então eu morreria de medo de jogar com o Sampaoli, dele me prometer que vai acontecer uma coisa comigo que depois eu posso achar que não vai acontecer. Esse é um ponto. Mas o Gerson queria ir. O pai dele queria ir. Eles propuseram um negócio. Então, é claro que tem a emoção, como o Aida não separou emoção e razão. Mas é preciso deixar claro que o Gerson optou por ir para o Olympique de Marselha. Assim, o Flamengo é um clube que briga por mais coisas relevantes do que o Olympique. O Flamengo é um clube que briga, por exemplo, pelo título continental. O Olympique nem joga a Champions. Por outro lado, pensando em seleção brasileira, o Paquetá hoje é titular do Brasil, tem sido titular do Brasil pelo menos, atuando no Lyon, que é também um clube que hoje não briga na primeira prateleira na Europa. Algo mais do Gerson, Aidano, você que provocou o assunto aqui no Troca? Não, eu acho que os dois fatores são... não necessariamente nessa ordem. Dinheiro, né, porque essa diferença do câmbio com a tragédia da moeda brasileira, né, essa diferença do câmbio torna a proposta uma coisa enorme, né, espetacular, e a questão de vencer na Europa, a questão de, né, o Gerson, porque se o Gerson olhar para a própria carreira, ele está na história do Flamengo, como disse o PVC, ele ganhou tudo no Flamengo, ele é fundamental num time cheio de craques como o Flamengo, mas vai ter sempre o mais. Fracassou na Europa. Agora ele vai tentar funcionar, dar certo na Europa, né? E concordo também com o PVC em relação a essas questões. Eu acho o Sampaoli também bem complicado. Mas é a tentativa dele de dar certo na Europa, que é esse parâmetro do que eu consigo apurar dos jogadores. Quem está na Europa deu certo, quem está no Brasil deu errado. Enfim, é um reducionismo, na minha opinião, mas é um reducionismo que o mercado do futebol meio que faz. Então, assim,
racionalmente ele tá indo, mas emocionalmente ele queria ficar, eu acho. Que é um pouco do que a gente falou agora há pouco, né, Edano? Quando o Lédio e o Guga estavam aqui. Porque a gente tá falando do quê? A gente discute o quê? Por que é que nós não conseguimos ter no Brasil um nível de jogo como o de Holanda e Ucrânia, da Eurocopa? Então, o que acontece quando você compara e diz e repete o que o Lédio disse aqui, e a gente tem repetido isso há bastante tempo? Parece outro esporte. Nesse momento, você perde o parâmetro. É o caso do Gabigol. O Gabigol tem que ser titular da seleção brasileira? Tem. Só que você não tem certeza do nível que ele tem internacionalmente. Quando você jogar Brasil e Inglaterra numa Copa do Mundo, se o Gabigol faz 15 gols em 15 jogos, como faz nos campeonatos do Brasil. A gente não tem essa certeza. A gente perdeu o parâmetro. Então a gente precisa melhorar o nível do jogo do Brasil para ter parâmetro. Para falar assim, olha, é o mesmo esporte. Olha, não cabe a mim indicar jogador para clube algum. Só vou falar desse cara porque ele foi visto conversando com o Marcos Braz, diretor de futebol do Flamengo, num shopping da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E é da posição do Gerson, que é o Renato Augusto. O Renato Augusto poderia ser um nome para a posição do Gerson? Bom, o Renato Augusto no auge, eu acho que substituiria à altura o Gerson. Acontece que o Tite contou no Seleção que ele queria ter levado o Renato para a última Copa América. E é tão apaixonado pelo futebol do Renato, que é campeão brasileiro com ele no Corinthians em 2015, que ele foi pessoalmente à China para ver o Renato jogar. No Beijing. E aí, tem umas dificuldades. Convencido pelos membros da comissão técnica, falou assim, Tite, não dá para chamar o Renato. Você já viu o nível do futebol chinês? Aí o Tite foi convencido de que iria chamar o Renato, viu o jogo lá e falou, vocês têm razão, não dá. O Renato Augusto tem contrato até o fim desse ano. Seria um jogador que não custaria caro, porque ele, se vier, vem livre. E é um cara que, claro, descontando a idade dele, se ele tiver ainda num bom nível, jogaria em qualquer clube do Brasil, hein? Eu concordo. Se tiver num bom nível ainda. Eu concordo. Olha o Hulk, o que tá fazendo, que também veio da China. Veio da China. Eu acho que o Renato Augusto, eu apostaria no Renato Augusto. Embora tenha uma discussão sobre, de fato, o nível técnico de quem vem da China. O Ricardo Goulart voltou jogando muito bem, depois não se deu bem. O Gil voltou jogando muito mal, zagueiro do Corinthians. Então, da Europa também. Tem gente que volta da Europa jogando bem, depende de interesse, depende de condição física, depende do como o cara se cuidou no passado. Tem um monte de coisa. Agora, o mundo do futebol tem umas dificuldades doidas, né? Eu ando com vontade de viajar, que assim, pra China que tem que ir, nossa, que coisa horrível, tem que ir pra China de jatinho, meu Deus. Pra China ver futebol, putz, grito. Bom, acho que a gente... Fala, Edeno. Só para aí sobre o Renato Augusto, eu fui até pesquisar a idade dele, achei que ele era mais velho, ele tem 33 anos, então pro futebol brasileiro ainda dá um gás aí. Ele tem umas questões físicas, mas parece que ele se cuida muito bem, né? São as informações. E ele é meio parecido com o Gerson. É claro que tem uma diferença até de idade, né? Então, assim, talvez ele não tenha o vigor do Gerson, porque o Gerson também tem uma característica de vigor físico muito importante, né? Mas é realmente uma possibilidade de substituição interessante, caso, enfim, o Flamengo esteja interessado, sei lá. Não, que assim, na posição do Gerson, eu vejo o Gerson hoje como o melhor jogador brasileiro na posição dele. Sem dúvida. Então, assim, igual ao Gerson, só o Gerson. O Flamengo vai ter que achar alternativas, né? Embora o Tite, ou dentro do elenco ou fora. Embora o Tite não pense assim, né? O Tite não concorda. Eu também acho que o Gerson é o cara. Tanto que o Tite nunca convocou o Gerson para a seleção principal. Ele não pensa no Gerson. O Tite se entusiasma mais pelo Everton Ribeiro do que pelo Gerson. Quando estão jogando os dois em bom nível, o Tite gosta do Everton Ribeiro e não se empolga pelo Gerson. Mas eu também acho que o Gerson seria o meio-campista que a gente sonha ver, jogando no nível internacional, que a gente imagine o Gerson jogando como a Calvin Phillips hoje pela Inglaterra contra a Croácia. PVC comentou a vitória da Inglaterra, que é assunto para daqui a pouquinho. Algo mais de Flamengo, Aidano, André Mota? Alguma consideração final sobre a vitória de hoje? O Flamengo começa bem o campeonato, começa com muita consistência, né? Sem tomar gol, especialmente, que é uma característica que a torcida estava esperando. Começa o Campeonato Brasileiro muito abaixo daquilo que eu esperava. Quem começa se recuperando é o Atlético Mineiro, depois da derrota. E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta,
se inscreve e ativa as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.